Paz do Senhor. Hoje o nosso programa vai falar de Gideões. Eu não faço a menor ideia quem é esse pessoal, mas o nosso convidado sabe. O senhor tem uma Bíblia aí, seu Minoro? Tem muita? Uma Bíblia. Tenho várias. Tem várias, é? Várias. Porque, bom, os Gideões a gente, é claro que qualquer um que conhece a Bíblia ouviu falar do Gideão e até quem não, né? Mas nasceu onde esse movimento? Eu não lembro da origem dele. Esses são Gideões internacionais. Internacionais, né? Nasceu nos Estados Unidos, né? Já há mais de 100 anos. Poxa, que eram empresários que se encontraram no hotel e tiveram uma brilhante ideia, que na realidade Clemer, a gente não podemos dizer que essas ideias vieram dele, homens, né? Inspiração de Deus, né? Claro, eles tiveram a ideia, eram homens tementes a Deus, que tiveram tudo cristãozão, né? Aquela nação foi... Sim, e bem-sucedidos financeiramente, que tiveram as suas vidas impactadas pela palavra de Deus, que é algo tão bom, tão positivo, que eles decidiram, sabe? Palavra de Deus que transformou a minha vida, que ajudou a transformar a minha vida, vamos fazer com que essa palavra também possa transformar, impactar a vida das outras pessoas. Vamos distribuir Bíblia. E aí eles tiveram a ideia, juntaram lá e começaram. E a primeira ideia foi colocar a Bíblia nos hotéis, porque é um local de passagem. E começaram... É inteligentíssimo isso também, né? Exatamente. São pessoas visionárias. Você já deitou numa cama de hotel de noite, assim, puxa, estou longe de casa, a noite tudo, puxa, o que eu vou fazer? Vou ler alguma coisa, abre uma gavetinha, tem lá um Novo Testamento. Olha, quando eu estava na universidade, eu fui convidado a fazer uma viagem para o Japão e receber um prêmio de gestão, não? Por gestão. E eu me hospedei, eu e minha esposa, né? Nós nos hospedamos, eles pagaram tudo e exigiram que eu levasse a minha esposa. Eles perguntaram se eu era casado na época. Eu falei, eu era e ainda sou, né? E graças a Deus com a mesma esposa, com a dona Degmar Quintara. Eles são muito formais, muito E quando eu tive a honra e o privilégio de ficar hospedado num hotel que fica na frente, praticamente de frente com a prefeitura de Tóquio, capital do Japão. Quando eu entro, encontro uma Bíblia lá, e uma Bíblia bilíngue, né? Escrita em japonês e escrita em inglês também, né? E eu olhei lá, é uma das Bíblias, porque nós entregamos, né? E aí é o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E às vezes ela tem trilingue também. Às vezes, francês, português. Nós temos até em línguas indígenas. A Bíblia hoje, Kaxinawá. E uma vez eu vim e entreguei de presente para o pastor Luiz aqui. Então deve ter sido esse que eu furtei. Foi, entreguei. Deve ter sido essa. Não furtará. É um dos mandamentos. Devolverás ao teu pastor a Bíblia que furtaste. Mas assim, é algo maravilhoso. E mais de 109 idiomas e dialetos. Os gideões já trabalharam para fazer a tradução. Os gideões hoje está presente em praticamente 190 países. Você há 100 anos é gideão? Não. Quantos anos? Eu não sou da linhagem de Matusalém, não chegou tão longe, né? Espera aí para frente. Já vai completar mais de 13 anos já, né? A gente... E como é que foi a tua chegada? Você é crente de qual é a... Eu sou... Tua origem eu tive o cristã. Privilégio e a honra de ter sido impactado, transformado pela presença do Espírito Santo na minha vida. Eu tinha 12 anos de idade. Família? Na realidade, meu pai, por ser japonês, veio de uma tradição budista, né, shintoísta. Então, você é Nisei? Ou ele é Nisei? Não sei. Não vou entrar nesse detalhe. Não, eu sei. Na realidade, eu sou Nisei. Porque eu sou filho de japonês mesmo. Eu sou filho de japonês. Meu pai nasceu numa cidade chamada Shizuoka, no Japão. E eu fiquei feliz porque, na época que eu era reitor, eu fui, inclusive, homenageado no Japão. Lá em Shizuoka? Na realidade, foi no Japão todo, porque o trabalho que a gente fez na UFAC foi assim, divulgado no Japão,
E foi divulgado num jornal que tinha uma tiragem de mais de 5 milhões de exemplares. Caramba. E no outro dia estava lá o meu rosto, na página principal, e o rosto da dona Degmar, né, que nós estávamos lá juntos. Aí o pessoal de Shizuoka tiveram acesso. E um fotógrafo de Shizuoka, ele tirou uma foto, várias fotos, da visão que as pessoas têm do Monte Fuji, lá de Shizuoka. Fez um álbum maravilhoso. E quando eu saí de Tóquio, fui para Kyoto, que Kyoto também foi uma das capitais do Japão. Quando eu chego lá, eu sou presenteado com um álbum maravilhoso. E várias pessoas comentando ali, olha que ficaram sabendo do que tinha acontecido. Eu fiquei todo orgulhoso. Porque, você subiu o Monte Fuji? Não, eu passei várias vezes, né? Várias vezes. Passei no Shinkansen. Só que quando a gente passa no Shinkansen é muito rápido. Porque o Shinkansen, na realidade, é que ele tem bala, né? Que a gente chama. Então é muito rápido. Assim, parece que você está dentro de um avião. É tão ligeiro que já termina de passar. Ele anda a 300, 400 km por hora. Então você, quando olha assim, mas dá para ver. Praticamente o Monte Fuji é um monte simbólico do Japão. Seu pai falou que subiu alguma vez, porque tão bonito. Eu tenho um amigo japonês, Sansei também. Ele é Sansei. Não, ele é Nisei. Bispo Natal Furucho, ele era bispo da Universal, diretor da Record, né, internacional e tal. Está em Brasília agora. Um doce de pessoa. Ele falou tanto do Monte Fuji, e quando ele foi ao Monte Fuji, voltou contando para mim, que, Minoru, eu fiquei louco para subir aquele negócio. O Japão é um país maravilhoso, né? Um país realmente maravilhoso, e assim, a cultura japonesa é uma cultura milenar. Muito bonito, e né? O pai, eu digo assim, que eu sou filho de japonês, a minha mãe é goiana. Então eu sou filho de japonês com brasileiro, goiano com cara de boliviano, né? Então... cara de índio. Se você disser para todo mundo que você é Runicuji, o pessoal vai dizer, esse cara é Kaxinauá, essa coisa. Os nossos irmãos. Não dá para enganar muita gente, não. Se parece, então, dá um estudo de antropologia física interessantíssimo. Mas o legal, assim, Cleber, é que graças a Deus, que a gente não pode nem dizer que se converteu, foi Deus que converteu a gente, né? Porque eu agia de Deus. E aí a minha mãe, meus irmãos, e graças a Deus, por meio da minha vida, Deus me usou como instrumento para que outras pessoas... Eu levei a palavra, pregava. Inclusive fico feliz porque na própria igreja que eu frequento... Você é presbiteriano da igreja eu sou presbiteriana. Isso, sou presbiteriano do Brasil. E eu lembro que desde pequeno nós tínhamos um trabalho, hoje onde é a Escola João Calvino, que fica ali na Avenida Ceará, ali foi uma das primeiras igrejas presbiterianas que nós tivemos em Rio Branco. E eu lembro que eu saía assim, eu ficava chamando as crianças e saía lá do Mascarenhas de Moraes, passava ali pelo Abrão Alabe, no bairro da Floresta. Às vezes eu saía com 30, 40, Aquela 50... na frente do skate park. Isso, né? E andava tudo assim de mãos dadas até chegar lá. Quase todo domingo eu fazia isso na escola. Era longe naquele tempo, né? Ficava afastado do centro. Assim, eu fico feliz porque hoje, quando eu encontro, assim, olha, eu encontro pessoas que são pastores, que são presbíteros, que são diáconos, que estão servindo, e não só na igreja presbiteriana, mas em várias igrejas, pessoas que Deus me usou como instrumento de bênção na vida deles. Então, assim, eu fico feliz porque nessa vida nós estamos aqui para servir, e para servir como bênção na vida das pessoas. Então, enquanto crente, eu olho assim, poxa, eu fui um instrumento nas mãos de Deus, desde os 13 anos, que eu tive essa experiência maravilhosa com Jesus, e Deus me usou muito na obra. E depois a gente passa pela universidade, aí faz um trabalho, a gente diz, nossa, como professor, a gente deixa a contribuição. Como reitor, a gente deixa a contribuição. Agora eu estou lá na Fundação de Cultura Elisa Mansur, quero deixar minha contribuição. De vez em quando você olha para trás, para o Monte Fuji, para as casinhas da ladeira? Que nós somos passageiros nessa vida aqui, todo mundo sabe. A gente só não sabe exatamente o dia que Deus vai nos chamar. Mas o anunciado também não ia ter no menor graça. Mas o mais importante é saber o seguinte, durante a nossa passagem aqui, qual é a contribuição que a gente deixa. Então, quando eu vejo pessoas que hoje são servos do Senhor, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom irmão, que foi transformado e que Deus te usou como instrumento, aí a gente, puxa, porque também tem aquele detalhe, o nosso pastor sempre, eu tinha um pastor que ele sempre desafiava,
Você é crente quanto tempo? Aí, 10. Você é crente quantos? 20. Aí as pessoas, ele perguntava sempre, o pastor, quantas almas você já ganhou para Cristo? Aí, Tem gente que está tanto tempo na igreja, porque a ordem de Deus é lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho. A toda criatura. Então, e você tem que começar de casa. Mas quem pregou para ti? Você falou que seu pai, é claro, como a tradição japonesa, tinha uma tradição budista. Como é que o budismo dele foi até onde, por você ter 13 anos, e como é que foi essa experiência? Como é que foi que você teve essa experiência? Em casa, no trabalho? Como é que fez? Eu estudava na escola Padre Antônio Diogo Feijó, lá no Conjunto Abrão Alab, no bairro da Floresta. Sim. E eu estava fazendo, na época era o ensino fundamental, era o primeiro grau. Primeiro grau. E eu estava até a 8ª série. E eu estava na 4ª série, olha só, na 4ª série. E tinha um rapaz chamado Jorge, que estava frequentando a igreja. E ele me convidou para me ir a uma escola dominical. Né? Porque nós temos a nossa escola dominical. Rapaz, né? tu está falando de um menino de 13 anos, né, também, mais ou menos aquilo ali, né? Isso. E ele me convidou e eu falei, sabe de uma coisa, eu vou. E naquela época, era assim, ele me convidou e eu fui. E a palavra foi pregada. E quando a palavra é pregada, ela não volta vazia, né? Ela impacta, ela é como uma espada, assim. Né? Eu escutei, por exemplo, quando eu escutei aquele versículo lá, pastor, porque João 3,16, que é o versículo mais conhecido, e se tivesse, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? E depois você vai lá em 2 Crônicas 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando a gente escuta isso, né, e do amor de Deus, e que a gente precisa se arrepender, e entregar a nossa vida para Ele, que Ele vai cuidar, e isso é impactante na vida da gente. Quantos irmãos? Quantos eram na época? Todos já tinham nascido? Você tinha 13? Já, eu tinha mais o meu irmão. Eu tenho uma irmã que mora em Goiás, né? Tizuca. Eu tenho o Marcos Quimpara, que é da polícia, hoje já está na reserva. Eu tenho o Israel, sim, tenho o Israel Quimpara, que trabalha na Caixa Econômica. Ele é assistente social, alguma coisa assim? Não, ele trabalha, ele é gerente na Caixa Econômica. Eu lembro dele. Isso. Porque e também. O nome desse aqui no meio dos Bezerra da Silva, diz Oliveira, quem para não é muito difícil a gente achar, né? E a TM, que trabalha no Bradesco, que também é gerente lá. Era uma família unidona, assim, porque sim. Como é que é para um menino de 13 anos, descendente japonês, numa família que não tem problema nenhum, de repente se impactar com a palavra de Deus? Porque geralmente a gente associa determinados encontros com Deus em situações aflitivas, né? Situações. Mas, deixa eu te falar uma coisa que é interessante. Hoje a gente olha para trás e fica rindo. Né? Aí quando eu fui à igreja, o Jorge me chamou, eu fui impactado. O que eu recebi quando eu saí da igreja? Uma Bíblia, que era chamado o livro de capa preta. E na época eu não tinha celular, na época eu não tinha. E aí eu fiquei pensando, meu pai do céu, eu vou sair e eu vou ter que andar com essa Bíblia agora, como é que eu vou esconder essa Bíblia? Eu confesso, né, eu tenho até vergonha de falar isso, mas na época eu tinha vergonha, né, porque aquele negócio assim, agora é crente. Livro da capa preta, faz muito tempo que eu não escuto isso, gente. Livro da capa preta. E era assim mesmo. E era assim, e eu coloquei esse livro assim, a Bíblia assim, assim, escondido. E quando eu cheguei em casa, que o meu pai olhou assim, né? O livro da capa preta. Meu filho, ele olhou assim, meu filho, o que é isso aí? Eu olhei assim desconfiado, é uma Bíblia. Mas, assim, Deus transformou minha vida, ele também, ele não criticou. Só teve uma época que meu pai pegou assim um pouco pesado comigo, porque ele viu que quando eu tive encontro com a palavra de Deus, a Bíblia é impressionante como Deus me usou. Eu não gostava de estudar. Eu ia para a escola forçado. Eu era uma pessoa assim que, às vezes, até mal educado com meu pai.
E assim, às vezes eu não tinha assim muita responsabilidade com muitas coisas, mas foi impressionante assim como Deus, quando Deus transforma, ele transforma tudo, tudo. Você passa a respeitar o seu pai, você passa, eu passei a estudar, porque eu lia lá em João, em Mateus 5,16, que diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. A partir do momento que Deus transforma a tua vida, tu tem que brilhar, tu tem que dar exemplo. Como é que eu vou dar exemplo se eu não gosto de estudar? Aí você começou a se cobrar e se Comecei a estudar, eu colava, eu não Mas queria. colar é do Senhor, menino. Não é Meu colar. Deus, Pai, perdoa meus pecados, Pai. Não é não. E quando eu dava aquele De bilhetinho jeito- para os meus colegas, que eu não sabia matemática, eles me davam o deles. Eu dava o de português para aqueles meninos, papai. Não, mas eu sabia que depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, e assim, essa necessidade de ser luz, porque a Bíblia também fala que tem que ser luz do mundo e sal da terra. Ele afirma que nós somos. Aí tu imagina eu cristão colando. E eu parei de colar. Como eu parei de colar, eu tinha que estudar. E eu comecei a estudar, sabe, a valorizar aquilo que meu pai me falava. E Deus foi mudando a minha vida, assim, de todas as formas. Né? Palavrão. Gente, eu ia jogar futebol, se eu errasse um gol, era palavrão. Se alguém me chutasse, eu passasse a perna, era palavrão. E qualquer coisinha eu me armava para brigar. Eu, quando eu parava de dizer palavrão, é que eu ia jogar bola. Aí vinha a palavra de Deus: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor do Exército. Mas você se tornou um pastor? Não, assim, eu fico pensando, porque o que o pessoal fala, né? Que se alguém te der um murro, você tem que dar outro. Tem pai que até disse... Assim, né? Os princípios do mundo é assim. Se alguém te bater, você... Aí você olha para a Bíblia e diz: se alguém te ferir uma face, vira a outra. Aí você associa essas coisas. Se alguém te pede para andar 1 milha, anda 2. Aí depois diz assim: não, ama o teu inimigo. É pesado isso. Então eu comecei a minha vida começou. Quantas vezes devo perdoar? Isso não significa que você deixou de ser pecador, mas significa que você começou a avaliar e o Espírito de Deus falando, né? Que a paz de Cristo seja o hábito em vossos corações. E graças a Deus, assim, a palavra de Deus me tornou uma pessoa melhor. E logicamente, que a partir do momento que eu tenho um encontro, que eu encontro com algo tão precioso que é Deus, o que eu quero fazer? Eu quero que a minha família... tanto é que a minha mãe se converteu, meus irmãos foram se convertendo, outras pessoas da minha própria família. Então, através de você foi que os budistas ou os japoneses começaram a buscar... O meu pai chegou muitas vezes a ir para a igreja. Né? Ele chegou a ir para a igreja. E assim, foi algo assim maravilhoso que aconteceu na minha vida. Hoje os meus irmãos são evangélicos, são cristãos, os meus sobrinhos. A minha mãe faleceu, mas era uma mulher de Deus. Eu fico muito feliz mesmo. Acredito que... E hoje eu ensino, eu tenho um filho, eu tenho um filho que é diácono na igreja, está fazendo medicina na UFAC, um menino maravilhoso. E o sonho dele era ser Gideão. Inclusive, quando ele... É porque o pessoal, geralmente, quando olha para os Gideões assim, o pessoal já tem uma certa idade, né? E o meu filho, ele queria... É impressionante. A minha mãe não sabia ler. A minha mãe aprendeu a ler porque ela queria ler a palavra de Deus, a Bíblia. O meu filho Guilherme, ele vai fazer agora o 6º período de medicina na universidade, ele quis fazer um concurso para poder ganhar, para poder ter um emprego, porque para você ser Gideão, você tem que ser empregado. Então ele queria ser Gideão, queria ter um emprego para ser Gideão. Para distribuir livro da capa preta. Não, e ele pega os meus livros, porque a gente tem um livro de distribuição nas escolas, nos quartéis, nos presídios, né? E tem um livro de evangelismo pessoal. O Gideão não pode distribuir livros, por exemplo, aquele da capa branca, a gente distribui as mulheres, né, as auxiliares, que são as nossas esposas, distribui nos hospitais, nos consultórios médicos. Aquele mais conhecido
A gente distribui nas escolas, tem vários, Tá. aqueles do exército Tem que uma vem, política, vem tem uma rachadinho. organização, né? Mas ele pegava o meu, né, porque a gente sempre compra uma caixa de Bíblia, que é de evangelismo pessoal, porque a gente está investindo muito em evangelismo pessoal, sabe? Uhum. Agora, sim, infelizmente, nós estamos vivendo dias muito ruins. A gente tinha um acesso muito grande às escolas, aos locais para distribuição. Hoje, a gente já tem, por exemplo, uma dificuldade já de entrar nas escolas. O que era escondido saiu de trás da moita. Pois é, aí a gente está investindo muito nessa parte de evangelismo pessoal. E a gente não prega a igreja, a gente prega a palavra de Deus. A pessoa vai para a igreja, se ela quiser ir para a Assembleia de Deus, ela vai. Que eu saiba, tem Gideão de tudo se ela que quiser, é congregação, tudo que é o que precisa ser é denominação. crente. Né? Nós estamos no pó de crente. O que precisa ser crente, convertido, transformado pelo sangue do Senhor Jesus. Que tenha Jesus como o único e verdadeiro Salvador das suas vidas. Se for isso, pode ser Gideão. Né? Aí também tem que ter testemunho. Tem que ter uma vida transformada. Não pode dar mau testemunho. Né? Não quer dizer que tem que ser perfeito. É ali Timóteo também? Tem que não, ser marido de uma só mulher. É aquela mesma doutrina do Paulo para o Timóteo. Né? Porque, como diz mesmo Timóteo, né? Toda a escritura né, vem de Deus, deve ser útil para a correção, para a repreensão na justiça. Então, assim, a gente tem esse trabalho, é um trabalho que eu fico muito honrado, maravilhado. Quantos países você andou por causa dos Gideões, Minoru Quintana? Por causa dos Gideões, eu praticamente não andei em país nenhum, né? Tá. Mas eu já andei em quase... Quando você foi ao Japão, era algo sobre a tua profissão, a minha profissão. Lá na terra dos teus pais. Na realidade, assim, eu como reitor estive em muitos países, né, representando o Brasil, porque eu tinha uma vantagem. Mas como crente, não. Como crente, não. Como crente, não. Agora, assim, todo país que eu vou, se eu sentir cheiro de crente, eu já me aproximo. Né? Eu fui morar, por exemplo, fui fazer pós-doutorado. Eu nem botei meu perfume hoje, como é que eu vim parar aqui? Eu mesmo de crente. Eu fui morar na Espanha, fui fazer pós-doutorado na Universidade de Salamanca. Salamanca? A minha esposa, na Espanha, a minha esposa Comeu foi fazer doutorado, aqui, eu comi muita batata. Eu comi muito cordeiro, eu comi muito ramon. Aí agora é só quibe, charuto. Eu comi muita coisa boa ali. E assim, e lá a gente procurou uma igreja chamada El Refúgio, que era uma igreja assim, de passagem, porque tinha crente que vinha da Colômbia, vinha do... O pessoal ia estudar. Aí juntava. Aí tinha muito, era uma igreja muito assim, muito rotativa, uma porque tinha mesmo. gente que vinha de outros países, mas a gente era uma coisa maravilhosa, aquele frio de Salamanca, tinha noite em Salamanca que era -10, -5, a gente está ali naquele templo orando e louvando o Senhor com gente da Argentina, do México, tinha muita gente da América do Sul, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Escócia, tinha gente... E assim, mas eu fui por conta do meu curso de pós-doutorado. Então a gente sempre fez. Mas eu viajei muito assim, como reitor. E quando eu estava na Espanha fazendo meu pós-doutorado, como eu estava na Europa, ali você fica perto de tudo, né? Perto da França, perto da Itália, perto da Inglaterra, perto da Holanda, atravessou, enfim. Pegou, a gente viajava, o meu filho pequenininho ali, pegava o meu filho, a gente viajava. Eu acho que eu conheço aproximadamente hoje uns 30 países. Né? Mas assim, aí você se converteu, mas você virou um obreiro da congregação presbiteriana? Foi lá que você foi? Ou você... Como é que foi? Não, eu porque você foi no colégio calvinista. Eu sou uma pessoa assim que eu não sou de ficar parado. Eu gosto de ajudar. Então, quando eu me converti, aí eu já comecei a fazer um trabalho com crianças. Aí aprendi logo a tocar violão, né? Aí eu já te vi tocando violão. As musiquinhas, né? Aquelas aí. Musiquinhas infantis, o sabão, lavo o meu rostinho, lavo o meu pezinho. Mas se tu cantar, pelo amor, não canta mais isso, não. Eu não aguento mais aquela cobra. Não, a cobra não tem pé, a cobra não tem mão, como é que a cobra sobe? Não, eu cantava muito aquela, meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. E o Zaqueu? Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Do Davi, eram muitas músicas. Então, assim, a gente fazia a ZBF, Escola Bíblica de Férias. Muitas igrejas hoje presbiterianas começaram com o trabalho com crianças, né?
Eu posso citar, por exemplo, no Calafate, nós temos a igreja presbiteriana, começamos com o trabalho das crianças. Depois no universitário, e Belo Jardim, enfim. As pessoas te conhecem mais minouro crente ou minouro professor ou minouro político? Quando você entra na política, aí assim, você concorre a algumas eleições, teu nome aparece mais, né? Mas você encontrou lá, assim, ninguém vai ficar popular também só porque saiu o candidato. Tem alguma vida assim, o cara tem que ter, poxa, né? Quando eu, por exemplo, assim, a marca muito forte assim que me fez me tornar muito conhecido foi o trabalho da UFAC. Sim, sim. Até hoje... Parece que tu tem saudade disso. Já algum psicólogo já te pegou e disse assim, tu tá com saudade da academia, Minouro, tu tá escondendo alguma coisa. Na realidade, eu continuo assim, né? Porque eu saí da reitoria. Eu não sou mais reitor, mas continuo professor. Sim, porque eu gosto muito de ser professor. Aliás, muito professor, né? Você é pós-doutor. As pessoas, inclusive, não me chamam nem de Minouro Quimpara, me chamam de professor. Eu perdi até o meu nome. Perdeu até o nome do... É professor Minouro Quimpara. E é impressionante que, às vezes, se eu não tomar cuidado, quando eu vou assinar o meu nome, eu coloco... Professor do prof. Foi, não é? Mas, assim, o trabalho que me projetou, assim, hoje eu acredito... por exemplo, aqui em Rio Branco, praticamente mais de 80% das pessoas me conhecem, já ouviram falar. Sim. No estado todo, eu acho que a gente chega a isso. As pessoas me conhecem muito pelo trabalho da UFAC. Até hoje, na Fundação de Cultura, as pessoas parabenizam pelo trabalho que a gente está fazendo, mas disse assim, até com certo exagero, né? E são muito gentis. Nossa, o melhor reitor que a universidade já teve. Eu digo assim, gente, é exagero, mas muito obrigado. Eu fico feliz. Professor é mestre. Mestre tá lá na Bíblia, muitas vezes a mesma palavra, rabi, mestre, professor, né? Discípulo, aluno, tem tudo a ver, né? Assim, você ao longo da sua vida profissional como professor, né? E você não nasceu professor da universidade, você foi professor do ensino médio, também das crianças? Eu fui o primeiro professor dos... Olha só, agora vão pensar que eu tenho mais de 300 anos. Não, mas você já chegou aqui com 100. Agora, não, é engraçado o seguinte, eu fui o primeiro professor do sexo masculino a trabalhar na pré-escola no município de Rio Branco. É mesmo? E qual escola? Eu trabalhei na escola Sheila Maria Mendes Nascerala, que é uma escola que até hoje existe e fica no conjunto Tangará, atrás do Araújo do Tangará. Tá lá. Trabalhei ali no Preventório, no Pequeno Polegar, hoje não é mais Pequeno Polegar, que era um núcleo, que era da antiga Fumbesa, que é perto do Educandário Santa Margarida. Sabe que menino aqui, nosso aqui, que estava a gente ali da Experimental, que ele era lá da Fumbesa, era aquele irmão elemento ali da Experimental. Não diz isso, não. Então, assim, a minha vida, foram 11 anos trabalhando na educação infantil, e depois eu fui... Aí eu fiz concurso para a universidade, né? Aí pulou para lá. Fiz para a universidade. Mas você se sente, assim, quando você está lidando com o métier, né? Na lida da academia, você sente uma responsabilidade de luz, de pastor, com relação àquelas pessoas? Porque é o que o professor faz. Você imagina, né? Tinha semestres que eu pegava assim, trabalhava com muitas turmas, e você vê... o professor ele tem um poder muito grande de influenciar os alunos. Por isso um que poder tá muito grande, né? Então, assim, o que eu faço sempre? Eu tentava sempre... o professor ensina coisa que ele não planeja, que não se organiza para ensinar. Ele ensina com a vida, ele ensina com exemplo. Então, eu sempre tive... muito cuidado com relação a essas coisas. Vou repetir, não sou uma pessoa sem pecados, como ninguém é, tenho meus defeitos, estou longe, infinitamente longe, tem coisa até na Bíblia que eu não concordo, né? Olha só o que eu estou falando, tem coisa na Bíblia que eu não concordo, mas deixa eu dizer o que eu não concordo. Todos vocês que são evangélicos são crentes, conhecem aquele texto lá de Paulo, quando ele diz que dos homens, Paulo, o apóstolo Paulo, transformado, antigo Saulo, depois transformado virou Paulo, que perseguiu os cristãos, mas depois foi um homem transformado. Ele vai se transformando. Ele vai se transformando. Ao longo das cartas que ele diz lá em Romanos, que ele diz que dos pecadores, ele é o pior. Isso eu não concordo, porque... Para a igreja de Coríntios, na primeira carta, ele também faz uma... porque eu tenho certeza absoluta
que eu sou bem mais pecador do que Paulo claro. foi, né? Porque Paulo foi um homem maravilhoso, um homem de Deus. Então, assim, quando eu falo é nesse sentido. Mas eu entendo por que Paulo fala isso, sabe, Clemer? É porque ele tinha uma vida tão próxima de Deus. Quando o homem se aproxima de Deus, quanto mais o homem se aproxima de Deus, ele vê o estado de pecador que ele é, o quanto ele carece da glória e da misericórdia de Deus. Quando você vê gente na igreja que gosta de julgar os outros, que gosta de se achar, você pode ter certeza que ele está longe de Deus. Está em pecado em geral, né? Está longe de Deus. Não tem os chamados santarrões, aqueles que se acham santarrões, aqueles que se acham que o louvor dele Deus vai ouvir, a oração dele vai ouvir porque ele é. Outro não, ele é e aquele ali é pecador, aquele ali. E quando acontece um problema com o irmão, às vezes ele acha que o irmão está em pecado, como se provações na vida, né? E a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tende bons ânimos. Então, assim, quando eu digo que eu não concordo com isso, é porque eu tenho certeza que eu sou muito mais pecador do que Paulo. Mas Paulo falava assim uma coisa, ele dizia: maldito homem que eu sou, porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Então eu estou falando isso porque quando eu digo assim que Jesus transformou a minha vida, que eu tento dar exemplo, isso não quer dizer que eu não seja pecador e que eu não seja uma pessoa que comete erros. Você é muito equilibrado como um japonês presbiteriano. Os japoneses são o que você sabe, que você estava falando, inclusive. Os presbiterianos são muito rigorosos na doutrina e tal. Mas qual foi o momento da tua vida em que você ficou pentecostal? Assim, de dizer assim, de dar uns pulos para cima e dizer assim: rapaz, há um tempo atrás você teve dificuldade com saúde na sua família. Tive, assim. Né? E em algum momento eu acho que essa capa de calma, de tranquilidade, de equilíbrio acaba sendo rompida por um glória a Deus, um aleluia, um pulo bem alto. Não, ou não? Eu gosto de dar glória a Deus, eu gosto de dizer aleluia, eu gosto de cantar batendo palmas, eu gosto de cantar levantando as mãos, né? Assim, eu gosto mesmo. E eu acho que eu virei mais, assim, que eu tive essa relação mais, assim, pentecostal, quando eu me aproximei muito de vocês, né? De Deus, né? Porque eu tenho sempre... Aqui, se eu não gostar do ruge-ruge, é melhor não gente, vir. é impressionante. Assim, o pastor Cláudio, por exemplo, que eu... Você fala do Cláudio Barbosa? Cláudio Barbosa. Ele é da Sociedade Bíblica do Brasil. Pois é, a gente trabalhou junto, inclusive ele foi meu aluno na pós-graduação, lá no FAC. Depois eu conheci a irmã Cacilda também, que é uma pessoa que, assim, a família dela, os filhos dela. Me aproximei e conheci o pastor Luiz, o nosso, e tive em vários cultos da Assembleia de Deus. Te conheci também, depois fiquei feliz que quando eu soube que também que você estava aqui na Assembleia de Deus. Eu tenho muitos amigos na Assembleia de Deus, né? Assim, a mãe da minha Eles te levam muito para os fudunços? Sim. E você fica nessa hora lá, vai gosto. Mais um japonês, gente, meu Deus, lá eu fico, aqueles eles. encontros que vocês fazem aqui, quando eu venho, eu fico maravilhado. Aqueles encontros que vocês fazem lá no Sesc. Gente, eram as convenções naquela época. Não, e aqueles cultos, eu passei a gostar dos cultos assim de 2, 3 horas, 4 horas, que às vezes os cultos demoram, né? Quando tem aqui tem um negócio, o pessoal da TV fica assim com o pé atrás, né? Porque marca para 10 horas, aí perto de meia-noite, aí a gente começa a se lembrar que tem que E aí, para completar, a minha filha casou com o pastor da Assembleia de Deus. Pronto, né? Aí não teve o jeito. negócio, lá se vai. Da casa assembleiana, né, menino? Mas, na verdade, não existe isso, né? A rigor, mesmo para o crente, esse da denominação é o último das discussões, né? Gente, assim é o último, porque não tem nada a ver. O Deus é um só, e eu não tenho dificuldade nenhuma com igrejas que professam Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Mas o para mim, isso né? E Deus, o agir de Deus é muito poderoso na nossa vida. Então, teve um sinal, um milagre, alguma coisa que te impactou tanto que você vários. Disse, que nem o Jorge, assim, olha, eu ouvi falar muito do senhor, mas muito prazer, menor, agora eu lhe conheço. Eu sou uma pessoa, eu sou fruto de um milagre que Deus fez na minha vida, né? Eu sou fruto. Porque eu não sou de pais evangélicos, não sou de família, não nasci num lar cristão. Então Deus já começou a transformar a minha vida. Mas muito que nasceram menor também, sinceramente, né? É uma luta muito grande. Infelizmente. E assim, sabe, eu não tinha muita perspectiva de praticamente ser muita coisa boa na vida, né? Mas Deus... Você pensava que ia ser um derrotado quando era com 12 anos? Muita dificuldade, né? E assim...
muita dificuldade na minha vida, dificuldade financeira, passava necessidades. Chegou a comer bodó de farinha só com Eu água? cheguei a não ter nem o que comer, né? E às vezes eu levantava cedo, não tinha que tomar café. Aí o que eu fazia? Eu pegava aí eu via lá, procurava, não tinha, né, nada para comer, eu pegava uma farinhazinha assim que eu encontrava. Aí aí pegava a farinha, colocava um pouco de açúcar na farinha, Chibé. comia lá, e Chibé. depois... Aquilo é bom aí eu porque também fazia... só um bocadinho, você, quando passa do esôfago, Não. aquilo cresce. Assim, E aí quando eu encontrava alguma coisa assim, às vezes tinha um resto de refrigerante, não sei quanto tempo que eu colocava, às vezes uma Coca-Cola, um Guaraná e tomava... Tu é do tempo do Libertador. Aí Libertador. Guaraná Libertador. E aí descia, aí a farinha lá dentro, né? Aí descia aquele refrigerante, quando batia na farinha, pum! Que a farinha recebe aquele gás do Libertador, meu Deus. Potencializa, assim, o mundo cresce no interior do ser humano. Aí quando eu ia para a escola, eu gostava, o melhor horário que eu gostava era da merenda, né? E eu entrava na fila 2 vezes, às vezes Esse é um dos 3. milagres que te marcou, assim, o suprimento do Senhor. Porque eu falei da saúde na sua família. Sim, aí eu tive, olha, por exemplo, a minha esposa tinha terminado um curso de doutorado em Salamanca, estava já querendo fazer um concurso, já era professora da universidade, concursada do curso de Direito da UFAC, da Guimar, já estava se preparando, estava fazendo Damase para fazer um concurso para juíza, estava assim, como diz, tudo focadona. Aí recebe um diagnóstico de câncer, triplo negativo, e aquele sofrimento. Além de ser câncer, que é uma coisa ruim, um triplo negativo, que é um câncer raro. Ela teve que parar tudo, a gente teve que ir para o Rio de Janeiro. Não, a gente foi para o Rio de Janeiro, lá para o INCA, um hospital público, né? Os meus filhos, levamos os nossos filhos para lá, isso, lá na Vila Isabel, porque lá tem o INCA do 2 e o 3, né? O do centro ali na Cruz Vermelha, não, é mais para tratamento parece câncer mais na parte óssea. Já o 2 foi o que a Degmar fez, é aqueles que estão tratando ali com chance de recuperar. E o 3, que também fica lá na Vila Isabel, já é aqueles que já estão na fase terminal mesmo, que já não tem mais jeito. Só se Deus agir. Ele tem. Não, e o 2 fica perto do 3, então eu ficava o dia todinho com ela. E primeiro nós levamos os nossos filhos para lá, porque eu queria muito, porque uma mãe, quando recebe um diagnóstico desse com 39 anos, com muitos sonhos pela frente, e que a média de sobrevida que tem, de pós-vida, quem tem um câncer desse, é no máximo 5 anos, né? E o médico dá um diagnóstico desse, ela teve... eu queria levar os nossos filhos, aí foi uma mudança, porque o Guilherme foi para lá, a Amanda foi para lá, a Amanda estava no colo ainda, minha filha. E foi um ano de tratamento. E a gente lá no INCA 2, vendo o pessoal, eu ficava lá vendo o INCA 3, que eram as pessoas já não terminaram. Uns entravam, outros não saíam. E era uma luta, foi uma luta muito grande. O médico deu 5 anos no máximo de vida para ela, de pós-vida. A minha esposa já está com mais de 10 anos e está aí. Porque Deus é maravilhoso. Isso merece um glória a Deus, né? Glória a Deus. Presbiteriano ou não. Glória a Deus, mas eu digo glória a Deus. Meu Deus, me perdoe, meus irmãos presbiterianos. Deixa eu te falar. Eu não estou querendo fazer nada de mal com você, você me conhece. Deus... ele contraria os especialistas, né? Diagnóstico os especialistas dizem, não vai chover, Deus faz chover. É claro. Os especialistas dizem, vai morrer, não tem cura, te dou só 5 anos, no máximo de vida. Deus diz, você vai viver 10, 20, 30, 40, 50 anos. É claro. Deus, os especialistas dizem, isso aqui não vai dar certo. E Deus faz dar certo. Porque o Deus que a gente crê é esse Deus poderoso. Eu fico feliz porque o nosso Deus é vivo. O nosso Deus é transformador. O nosso Deus é atuante. É por isso que, às vezes, quando a gente é criticado por algumas coisas assim, e as pessoas atacam a gente por defender, atacam a fé da gente, eu fico feliz porque... Está incomodando o inferno. E eu estou sendo atacado por uma coisa que eu acredito.
Né? Eu Vive, acredito né? que eu vivo. Claro. Né? Eu vivo. Você chorou muito, Binoro. Teve algum momento assim que você pensou, puxa vida, eu só estou aqui agora com meus filhos num hospital que pode trazer o resultado, porque antes do Senhor me apresentar um problema, Ele criou a solução para a minha vida, porque nem todo mundo tem condições de fazer aquilo que você pôde fazer. Exatamente. Né? Pensou nisso, assim, teve, ou entrou de alguma maneira num momento de deserto, assim, de, puxa vida, cadê Deus? Todos nós passamos por isso. Né? Tem hora que Deus... Aquele exemplo daquela história, Pegadas na Areia, é um exemplo claro disso. Né? De autoria desconhecida, né? É quando você vê que alguém... Que faltaram as marcas da pegada. Cadê Deus Cadê comigo? Deus? Cadê Deus comigo? Quando tudo está bem, cadê Ele? Agora que as coisas estavam, Ele desapareceu. Cadê onde estava? Aí ele olha e percebe que aquelas pegadas não são deles, mas é que Deus está carregando. Estava carregando, né? Você no... Deus me carregou muitas vezes. Me carregou muitas vezes em momentos difíceis da vida. Deus fez muitos milagres. Deus fez muitos milagres. Na professora, tua esposa? Só assim, você. Porque você é apaixonado, né, menino? Você é na apaixonado vida por dela, ela, né? Sim. Você é doido por ela, menino. Em vez de tocar aquela música de menino, devia fazer uma serenata para a professora. Mas eu fiz. Faz. Eu sou bom. Tu tem cara de quem é romântico. Eu sou romântico, eu sou apegado. E tô sempre ali juntinho, a gente tá junto, a gente tá se abraçando. Em todo canto, vocês estão juntos em todo lugar. Tu sabe que a minha linguagem do amor, tu conhece aquele livro, 5 Linguagens do Amor, né? A minha linguagem do amor é toque. Então eu estou assim, e a dela também. Então a gente está na igreja, está abraçado. Claro. Se a gente está num local com os amigos, a gente está abraçado, a gente na tá fazendo academia, carinho. que você conhece mais do que eu, também a história da linguagem corporal, né? E eu sou uma pessoa melhor, que tudo na nossa vida a gente discute. E tem gente que acha isso uma fraqueza. Né? Porque tudo eu converso com a minha esposa. Para mim isso é uma virtude. Claro. Não, porque é isso, é aquilo que você não devia... Não, Deus me deu uma companheira para estar ao meu lado, não foi para estar debaixo dos meus pés. Fiel, né? E ela é uma parceira, uma pessoa assim que tem sido parceira nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Luta, né? Então, assim, Deus operou na vida dela, tem operado grandemente na minha vida. Nossa, quantos livramentos Deus me deu, quantas coisas. Eu vou dizer uma coisa para ti. Se eu partisse hoje, se hoje fosse o dia de Senhor, hoje chegou teu dia, Minoro, já cumpri a tua missão aqui, vai embora. Eu partiria feliz porque o que Deus já fez para minha vida, Ele já fez muito mais do que eu mereço. Sabe? E quando acontece alguma coisa, eu almejo alguma coisa e não vem, eu entendo que a resposta de Deus, às vezes eu fico triste. Né? Mas é normal também. Mas, gente, Deus me deu tanta coisa. Então, assim, Deus me deu amigos de verdade. Eu tenho amigos. Não é amigos do poder, não, Clênio, é amigos de verdade. Porque tem aqueles amigos do poder que quando você está num cargo, na tua função, bate no teu ombro. Você tem muito tempo de poder para dizer assim, poxa vida, tenho amigos há muito tempo. Você também não está no poder o suficiente para dizer que foi a maior parte da sua vida, né? Não. Eu tive um tempo grande ali na universidade, né? Que era o reitor, como o pessoal diz, o magnífico. O magnífico. E se assim, fosse tão magnífico assim, tu não me recebia lá, porque que eu vou fazer lá, eu abria lá a porta para lá. É o tratamento, né? Porque de reitor é esse mesmo. Mas eu ficava um comedor de feijão e arroz. Assim, igualzinho aos outros, né? Magnífico. A gente ocupou alguns espaços de poder que não foram muitos, mas assim, isso te possibilita. Mas eu, graças a Deus me colocou amizades. Assim. Eu lembro que quando a DEG estava no Rio de Janeiro se tratando, tinha gente que tirava férias para ficar com ela. Ela não ficou um dia só. Gente que você fala é da universidade. Onde amigos. Amigos que não necessariamente estavam ali no trabalho. Não, nem era da universidade nem nada. Porque os amigos, eu prefiro um amigo a 500 mil puxa-saco. Porque o puxa-saco vai sempre concordar contigo, vai sempre dizer que você está certo. O problema é na hora da dificuldade, eles pulam. Eles estão longe, eles correm. Agora o amigo, que é amigo mesmo, quando você está errado, ele chega para ti e diz, você está errado. E ele diz, vai lá e peça perdão. Aí você pode até naquele momento, espera aí, está contra mim? Você é meu amigo ou amigo dele? Não, eu sou teu amigo.
você está errado Não, e vai amigo. pedir perdão. É claro. Sim. Agora, o puxa-saco, né, ele vai dizer que você sempre está certo. Tá O ajulador. problema é que quando a coisa está caindo, o barco está afundando, ele é o primeiro a te deixar. O amigo está ali contigo. Ó. O amigo é o que sabe a força Ali está da afundando, eu tormenta estou que o contigo outro aqui, meu amigo. Não, carrega. não, vai afundar, eu vou contigo. Primeiro eu vou tentar te salvar, mas se não te der, eu vou contigo. Então, assim, Deus me O amigo é colocou o que está próximo. muitas amizades, eu fico feliz. E assim, Clemer, eu não tenho o que reclamar de Deus. O que eu tenho é de pedir perdão, porque às vezes a gente reclama, às vezes a gente... É pior do que Jeremias, né? Porque Jeremias ele reclamava tanto que escreveram um livro Lamentações de Jeremias. Cada um tem lá Cada um tem seu próprio... Ele lamentou tanto que tem um livro chamado... Só para lamentações, só para choro. Lamentações. Mas assim, e no dia que o médico disse assim, ei, professora, vem cá, a senhora vai conversar comigo agora aqui no hospital e eu vou dizer para a senhora, os seus 5 anos ainda estão valendo. Vocês já prescreveram. Tu foi com ela? Sabe, na realidade, assim, Clemer, eu nem fui com ela, sabe? Eu nem fui porque, na realidade, assim, a gente, depois de 5 anos, a gente deixou a vida. A gente quer confiar em Deus. A gente foi fazendo os exames, aí chegou 5 anos, ela estava viva. Chegou 6 anos, ela estava viva também. Chegou 7 anos. De vez em quando, assim, e depois que você tem câncer, uma gripe te assusta, uma febre te assusta, porque você fica e está voltando. E é alguma coisa. Isso, aquele... E o triplo negativo, ele atinge o fígado. E quando ele vem, aí vem na metástase, se voltar, ele volta no fígado e ele volta também no cérebro. Ele né? deixa neurose, né? Neurose. E assim, o triplo negativo, você não pode nem ficar usando remédio, porque a maioria dos cânceres você fica usando remédio, pelo menos pelos 5 anos. A professora hoje não usa nem remédio, pensar. nem usa remédio. Já está com 10 anos? Está com mais de 10 anos. Isso é para glorificar em pé. É para glorificar a Deus, é para dizer glória a Deus! É para pular, pentecostalmente assembleiano. E a DEG, assim, quando ela aconselha mulheres que tiveram que tiveram esse problema. Eu lembro da peruca que ela comprou, né? Que foi um dia, eu lembro que a gente chegou lá no Rio, ela foi para um salão lá e ela chegou assim, a moça não sabia que foi cortar cabelo, né? Ela disse, corta o cabelo, ela disse, pode rapar. Porque ela não queria ter aquela coisa de ver o cabelo cair, então já rapou tudo. Quando a mulher olhou assim, escutou isso, ela disse, mas seu cabelo é tão bonito, você não quer só parar as pontas? Aí a lágrima dela desceu. Ela disse, não, é que eu estou fazendo um tratamento. E eu olhando ela, as lágrimas, e eu chorando e vendo. E a moça cortando também se emocionou, né? Porque o cabelo dela é todo bonito. Né? E aí a gente foi tinha que comprar uma peruca. Estou falando isso porque depois ela deu uma peruca exatamente aqui, quando ela voltou para o Acre. Não, ela voltou para o Acre e deu uma peruca para uma moça que estava com que estava com câncer. E assim, e ela não só deu a peruca, mas ela aconselhou, ela acompanhou. Esteve junto, né? Ela é uma parceira, sabe? Assim, já foi em várias igrejas testemunhar. E foi difícil. Mas isso foi, assim, uma grande bênção, mas teve tantas outras aqui, talvez em outro podcrente. Vamos fazer mais uns 14 podcrentes para contar os teus e o meu. Eu tenho bênçãos. E os meus, né? Meu Deus, você sabe, quando você falou no hospital lá do hospital, eu lembrei lá, Vila Isabel. E no Inca 2. Eu tenho um testemunho. Eu levei uma pessoa aqui do hospital, ela foi diagnosticada com alguma coisa, tirou para fazer uma biópsia e depois foi marcada a data de uma cirurgia. E depois de 40 dias de oração, eu fui de novo com essa pessoa lá. E quando eu cheguei lá, o médico procurou e não tinha nada. Aí o camarada vem dizer assim, porque Deus não existe. Bom, irmão, não faça prova não, porque o milagre só acontece quando nada mais tem jeito. Agora, para chegar a isso aí, é um processo que você talvez não queira passar. É melhor você não orar por um milagre. Eu sempre tenho aquela preocupação, quando você, por exemplo, pede fé. Às vezes a gente vem para a igreja, está lá na sua casa e Senhor, dá-me fé, Senhor, eu quero ser uma pessoa fervorosa. Quando você está pedindo fé, você está pedindo provação. É claro. Como é que você vai ter fé
Se você não passar Eu pela quero ser o aprovação, bodão. Então vai ralar que nem o bodão, senão não vai. aí quando você pede fé, você também está pedindo provação, É, porque só claro. tem uma maneira de você exercer a fé se Só for na pela prova. aprovação. E aí vem a aprovação, você acha ruim. É. Ah, que Deus não sei o que, começa a lamentar, né? Ah, Claro. que Deus. Ah, o Jeremias. Aí você pede amor. Vai surgir situação na tua vida que você vai ter que demonstrar amor. Ah, eu quero. Abraça um cabra que passou a vida toda te fazendo mal. Eu e quero pede perdão para ele. Senhor, eu quero ser uma pessoa que tenha facilidade em perdoar. Vai acontecer alguma coisa na tua vida. Pedir perdão para um cara que você sabe que fez mal que para você a vida toda e você nunca fez nada para ele. Exatamente. E você vai ter que fazer, se você quiser, né? Então a gente porque tem que tomar tá cuidado, porque a gente não tem noção do que às vezes está pedindo para Deus. Minor, eu nem vou pedir mais nada para Deus em relação a ti, senão tu vai ficar o dia a noite todinha aqui no Pode Crente e não vai deixar para os outros, que eu quero botar mais milagres, tá? E eu fico feliz de participar de um Pode Crente, porque eu participo tanto de outros pods. Que nem posso mais fazer todos, né? Eu quero já te deixar convidado para os próximos, tá bom? E aí a gente vai conversar muito. Talvez até você traga a professora e a gente converse em três. Eu acho bom. Tá bom? E assim, obrigado. Eu que agradeço, Clemer, mas é muito bom a gente contar e conversar sobre isso, porque Deus, está acontecendo muita coisa no mundo. Mas o nosso Deus é vivo, Ele está acompanhando todas as coisas. A nossa história de vida é um filme que Ele já assistiu todinho. É mesmo. Então, e Ele está com controle de todas as coisas, pode ter certeza. E o mais importante, a gente muitas vezes por estar triste, por estar com a fé abalada, a gente acha que Deus desistiu da gente. Mas Deus nunca desiste do homem. É por isso que a Bíblia diz, por isso que lá em Filipenses 1,6, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Deus começou na minha vida, e começou na tua vida, e começou na vida de cada um, Ele vai completar. Porque Ele não é homem que começa as coisas e não termina. Ele completa. E se você tem um compromisso com Ele, você é dele, Ele vai te buscar, assim como Ele foi buscar Pedro, que tinha deixado Ele, tinha prometido que jamais trairia Ele, e depois que o galo cantou 3 vezes, traiu, e Pedro voltou àquela vida de pescador. E quando Jesus ressuscitou, foi atrás de Pedro. Pedro estava pescando. Não importa, Deus tem um plano na tua vida, e Ele vai atrás de você sempre. Você pode até querer desistir dele, já pode até ter desistido, mas Ele jamais vai desistir de você. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o amor do nosso Deus esteja sempre com você, as consolações do Espírito Santo. E se você crê mesmo como nós aqui, diga assim, amém. Porque essa foi forte, Minor, quem para. Bom te ver, tá? Deus te abençoe mais e mais. Puxa vida.